Olá, queridos amigos do canal Rosângela, Serva do Senhor. Mais uma vez aqui para que nós possamos refletir um pouco dos momentos finais em que estamos contemplando o desenrolar da história desse mundo. Como diz Ellen White, os eventos finais serão rápidos e como estão sendo muito rápidos. Louvado seja Deus! Porque nós temos a oportunidade da Bíblia Sagrada ter nos avisado todos os eventos, todas as profecias, todo o curso da história desse planeta e ainda mais corroborada pelo espírito de profecia, o dom profético que Deus capacitou a sua serva Ellen White. Então, queridos, muitos estão assim questionando, o decreto dominical realmente pode ser aprovado em novembro agora de 2021 lá em Glasgow, no Reino Unido, por ocasião da COP26? Claro, queridos, o decreto dominical será assinado na COP26, não existirá outro momento mais propício para que esse decreto dominical seja realmente assinado agora e seja implementado a Laudato Si. Esse documento foi escrito em 2015 pelo Papa Francisco, quando ele esteve na América do Norte em 2015, mais precisamente nos dias 22 a 24 de setembro de 2015, ainda no governo de Barack Obama, para justamente apresentar esse documento ao Obama. E ele teve lá reuniões tanto com Barack Obama, à época, bem como também lá no Congresso americano, e também falou à ONU, justamente apresentando as diretrizes que esse documento propõe. Esse documento já tem vídeo aqui no meu canal, quero convidar você para assistir esses novos vídeos que tem no canal. Nós temos mais de 70 vídeos em nosso canal. Tira um tempo para você assistir, para você anotar, para você refletir. Esse é o momento de estudo dedicado à palavra de Deus, às profecias, a todo esse contexto profético em que nós estamos realmente imersos. Eu convido a você, eu apresentei esse documento na sua íntegra em vídeos anteriores. Mas naquele momento, Obama tomou conhecimento desse documento que o Papa Francisco chamou de Laudato Si, ou seja, louvado seja, quando ele faz uma defesa do planeta Terra, como sendo a Mãe Terra, como sendo depositário de nossas vidas. E ali em 2015, Obama já declarou que ele seria o primeiro presidente, ou seja, a América do Norte seria a primeira nação do mundo a implementar esse decreto dominical, ou seja, essas leis de proteção ao planeta. Mas naquele momento Deus ainda deu um tempo, segura a mão, Deus não permitiu que esse documento fosse implementado em 2015. E logo aconteceu a reunião de Paris, não é? Que nós sabemos que o Acordo Climático de Paris, e o Obama realmente colocou os Estados Unidos nesse contexto do Acordo Climático de Paris. Mas aí a gente vê que Deus ainda segura um tempo, e quando o Trump assume o governo, ele tira os Estados Unidos realmente do Acordo de Paris, ou seja, Deus, em sua misericórdia, dando tempo para que o povo de Deus possa se preparar, para que a humanidade tenha mais tempo para analisar as questões, para decidir de que lado realmente vai ficar. E nós percebemos o quê? Que nesse momento, agora de 2021, onde esse documento está sendo estudado, amplamente estudado, inclusive esse documento foi chamado Plataforma Laudato Si, ainda no mês de julho, agosto, agora de 2021. E realmente as pessoas estão de olhos nesse documento, e é justamente esse documento, a Laudato Si, que será o objeto de estudo em novembro, lá na COP26 em Glasgow, realmente na Escócia, no Reino Unido. Queridos, toda a conjuntura está posta para que esse documento seja realmente implementado e aprovado, para que esse documento realmente possa se tornar uma legislação dominical. Queridos,
Todos os passos estão indicando nesse sentido. E você pode dizer, mas isso é coisa nova. Não, queridos. O sábado foi tirado de foco ainda no ano 321 depois de Cristo pelo imperador Constantino, quando ele faz essa mudança do sábado para o domingo. Queridos, em março de 2021 completamos 1.700 anos do domingo no lugar do sábado. E agora, ao final de 2021, é uma data mais propícia para que realmente, agora em forma de legislação, de lei, o domingo seja observado como o dia do Senhor. E você pode estar pensando, mas como que nós teremos um decreto dominical para agora para 2021? Queridos, entre o decreto dominical ser assinado, ou seja, nessa COP26, nesse encontro, enquanto estão ali discutindo leis e ele ser aprovado ali, assinado, até ele ser implementado, leva em torno aí de 6, 7, 8 meses. Nós sabemos que é assim que as leis funcionam. Elas são discutidas, elas são assinadas, são feitos argumentos favoráveis, argumentos contrários, e naquele momento, agora em 2021, na COP26, sim, teremos as diretrizes. Mas nós fomos reiteradas vezes ensinados, os nossos olhos a serem abertos de como estariam as condições do mundo para que o decreto dominical realmente saísse. O primeiro ponto que a palavra de Deus vai realmente mostrar é a união das duas bestas. A besta que emerge do mar, aqui identificada como sendo o papado, o sistema romano, e a besta que emerge da terra, aqui identificada como os Estados Unidos da América. E aqui você vai ver justamente isso na palavra de Deus. Deus enviou o apóstolo amado, o apóstolo João, era o autor do Apocalipse, o profeta que escreveu o Apocalipse, era chamado de o profeta, não é? Ou seja, é o discípulo do amor, o profeta do amor, o apóstolo João. E Deus enviou, através das mãos do apóstolo João, a carta do Apocalipse, ou seja, o texto mais claro das Santas Escrituras, que discutem as profecias para o tempo do fim. E aqui eu quero convidar você, em nome de Jesus, para abrir a santa palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 13. Aqui você vê a aliança entre as duas bestas que Deus aqui realmente traz para cada um de nós. E aqui diz, a partir do versículo 1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, sobre as cabeças nome de blasfêmia. Aqui está, que a primeira besta é uma besta que tem nome de blasfêmia, se cuidaria em mudar os tempos e as leis lá de Daniel 7, Daniel 8. Queridos, aqui é o sistema papal. E aí você, quando vira a página aqui, você vai justamente conhecer a segunda besta. Mas a primeira besta está dita ainda aqui no versículo 3 e diz, então vi uma de suas cabeças como ferida de morte, aqui se refere, não é? Justamente àquele momento em que o Papa lá na Revolução Francesa foi realmente preso e foi exilado, mas aí a gente viu que a cabeça, essa ferida mortal que foi dada ali, não é? Em 1798, mais precisamente no dia 10 de fevereiro de 1798, essa ferida mortal aconteceu, mas ela vem sendo ao longo dos séculos sendo curada, principalmente no dia 11 de fevereiro de 1929, com o Tratado de Latrão, quando Benedito Mussolini devolve, né, ao Papa ali as suas terras ali do Vaticano. Então ali inicia essa ferida mortal ser curada, que diz aqui, não é? Então viu suas cabeças golpeadas de morte, mas a ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, é esse momento que nós estamos contemplando. Falta um único ato para que essa ferida mortal seja plenamente curada. É a assinatura do decreto dominical através desse documento Laudato Si, que foi realmente escrito em 2015, 2016, não é? Trump tirou a América do Tratado, né, de Paris, Tratado do Clima de Paris.
Depois passou o governo Trump todo ele engavetando esse documento, ele engavetou esse documento, mas Deus já deu esses 4 anos do governo de Trump, e agora quando o Biden ressurge, ele vem justamente com força total para implementar esse documento. Ele tem sido o grande porta-voz da lei dominical. O presidente Biden, os seus assistentes, John Kerry e outros estão implementando, estão atrás realmente de supostamente salvar esse planeta. E essa ferida mortal vem sendo curada ao longo dos séculos. E aqui diz, queridos, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nesse momento, o Papa Francisco está ganhando projeção midiática nas redes sociais, nos jornais, justamente o que? Em defesa do planeta Terra. E aqui, queridos, vai realmente mostrar dizendo, e adoraram, não é, o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É isso, queridos. Esse sistema que está sendo implementado com essas leis dominicais tem toda a bandeira do sistema papal. Mas aí vem a segunda besta que continua aqui a partir do versículo 11 que diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, adorem o sistema romano papal, não é? Adorem as suas ideias, aceitem suas ideias, concordem com suas ideias, coadunem-se com as suas ideias. Olha que coisa interessante, não é? Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja vida mortal fora curada. É isso, queridos. E aqui nós vemos, nesse momento, o Papa tem sido esse grande arregimentador, né, dessas ideias em favor do meio ambiente. E aí você vê o quê? Você vê que todo esse movimento em favor do decreto dominical não é de hoje, queridos. O Concílio Vaticano II aconteceu nos anos 60. Tem sido o quê? Tem sido o evento mais recente que nós podemos nos reportar. Mas agora, nesses últimos anos, realmente nós temos visto que essas 2 bestas estão em consonância. Aonde se viu, queridos, a América protestante receber em seu seio um Papa para realmente falar, não é, ao Congresso americano, falar, discursar na ONU, visitar a Casa Branca, nunca se viu na história do nosso planeta. A não ser em 2015, na gestão de Obama, quando o Papa foi justamente lançar o seu documento Laudato Si. E aí, queridos, o que nós podemos perceber? Que as 2 bestas estão alinhadas. E mais recentemente, governo Biden tem sinalizado, tem acenado favoravelmente ao Papa Francisco, dizendo que ele realmente é o grande regente para salvar esse planeta. Então esse é o primeiro ponto para o decreto dominical que nós vamos reiteradas vezes avisar. O segundo ponto é a união do protestantismo com o poder religioso papal. Queridos, a América havia rompido com o catolicismo, com o poder romano, não é? Durante a sua origem, a sua gênese lá. Então a América é chamada América Protestante. Nós não queremos realmente ter diálogo com Roma. Nós vemos hoje como Roma está o quê? Tão imbricada lá no território americano. Então essa é a segunda questão, é justamente o que? Quando a gente vê o parlamento das religiões solicitando, não é? Que realmente escrevendo cartas para o Joe Biden, para justamente o que? Solicitar que o domingo seja realmente respeitado como o domingo do clima. Queridos, as igrejas protestantes dos Estados Unidos, em suas várias organizações, a Together, né, o parlamento, entendeu? Das religiões, não é? Esses diálogos interreligiosos, eles estão que realmente, queridos, tratando
justamente dessas questões, enviando cartas e mais cartas para que realmente o domingo seja implementado. E nós vimos agora dia 5 de setembro, ainda neste mês de setembro, nós vimos o primeiro domingo climático sendo guardado lá na Grã-Bretanha, no Reino Unido, ali 160 igrejas, não é? Entre protestantes e algumas católicas, a grande maioria igrejas protestantes, em defesa do domingo climático, que é justamente o chamado Green Sunday, né? Ou seja, domingo verde, né? Que é o domingo do clima. Queridos, então essa é uma iniciativa, né, que as igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda, né, foram convidadas a participar. O domingo do clima, ou seja, o lockdown aos domingos. E aqui está acontecendo o quê? O primeiro domingo litúrgico, né, aconteceu agora, no dia 5 de setembro, que é chamado Tempo da Criação, né? E esse ponto de partida é a iniciativa que cada igreja terá, não é, que cuidar dos 3 aspectos fundamentais. O primeiro dele é a oração, o segundo é estudo e a oração. Oração, estudo e a ação, que é chamado o quê? A organização das igrejas together. Ou seja, qual é o grande desafio, queridos, dessas reuniões aos domingos? Lembrando que dia 5 de setembro agora, de 2021, foi o primeiro domingo do clima. Primeiro domingo verde, chamado. E aqui qual é o desafio? Toda igreja que participa, né, na condição de convidada, ou seja, um convite feito, deverá adaptar-se ao longo do prazo, né, de um ano, né, para evitar realmente a emissão de gases, né, de defender, combater os efeitos, né, dessas mudanças climáticas, não é isso? Ou seja, essa é o que realmente escreveu a Conferência, né, das Nações Unidas sobre o Clima. Então, eles estão endossando, né, todas as questões que a ONU está levantando, as questões que esse documento tem levantado a respeito da defesa do clima. E aqui, queridos, nós vemos aqui que a campanha terá início no domingo, dia 5 de setembro, já tivemos esse início, não é? Durante esse evento nacional, a igreja compartilhará seus compromissos e rezará, não é? Após essas negociações, será realizado, porque tudo isso está sendo discutido para ser levado para Glasgow, essa reunião da COP26 em Glasgow no final desse ano, lá em novembro, lá na COP26. Então, tudo isso está sendo o quê? São negociações que estão sendo discutidas com o mundo todo, ou seja, os líderes do mundo inteiro, mostrar, né, maior determinação, coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Então, querida, aqui você vê essa união, né? E os protestantes, ou seja, as igrejas protestantes que haviam rompido com o sistema católico romano desde Martinho Lutero, lá em 1517, onde houve o rompimento, chamado protesto, que surgiu então o protestantismo, elas hoje aqui estão estendendo a mão sobre o abismo para pegar a mão novamente do papado. E aqui, não é, a gente vê aqui na profecia de Ellen White, no livro Eventos Finais, você também tem o mesmo texto aqui no livro O Grande Conflito. E aqui diz, queridos, na página 114, o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. O protestantismo quem está mudando. Roma não muda. Ela declara infalibilidade. Ela não muda. Quem está mudando é o protestantismo. Esse é quem está mudando e foi profetizado. Se você falasse isso há 200 anos atrás, isso seria até tido como uma blasfêmia, uma loucura. Mas hoje, aqui em setembro de 2021, nós estamos vendo como Ellen White, divinamente inspirada, mostrou essa união entre catolicismo e protestantismo. E protestantismo americano. Querido. E aqui diz: o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. E será nessa ocasião que Deus efetuará a sua obra na terra. Aqui, não conseguimos ver
como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será efetuada, porém, por uma mudança do catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo, ou seja, está havendo todo esse namoro, esse casamento entre o protestantismo com o romanismo, com o sistema papal, achando, mas realmente é muito bom esse documento que o Papa Francisco escreveu em defesa do meio ambiente, em defesa do planeta, trazendo o indicativo para que realmente haja um domingo a ser realmente santificado, que é justamente aqui o capítulo 6 dessa encíclica papal. Ela vai falar justamente o quê? Do domingo, que realmente o planeta precisa de um dia para descansar, e aqui ele defende esse descanso sendo o domingo. Daí porque agora dia 5 de setembro se iniciar o primeiro domingo verde a ser guardado por 160 igrejas na Grã-Bretanha, no Reino Unido. E os protestantes é que estão realmente a par dessa situação, ou seja, levantando essa bandeira, enviando cartas, né, para realmente o presidente Biden, para que realmente seja essa grande ideia discutida lá na COP26 agora de 1 a 12 de novembro de 2021. Queridos, eu não tenho a menor dúvida, o decreto dominical será assinado em novembro, sim. Ele passou raspando em 2015. Deus ainda deu tempo para a humanidade se preparar, para a sua igreja se preparar. Mas em 2021, agora não, queridos, não terei. Deus vai permitir, sim, que esse decreto dominical seja assinado agora em novembro. Agora, em ser implementado, aí realmente Deus ainda certamente vai oportunizar um tempo para que as pessoas tomem sua decisão. Então, o primeiro ponto, queridos, para que esse decreto dominical fosse assinado, seja assinado, é o quê? É a união entre as duas bestas. A besta que emerge do mar, o papado, e a besta que emerge da terra, Estados Unidos. Então, eles já estão de mãos dadas desde 2015. É fato consumado. O segundo ponto, queridos, que realmente nos mostra, prova, são os argumentos, é o que, queridos? É justamente, queridos, agora o quê? Os protestantes dos Estados Unidos da América estão estendendo a mão ao catolicismo, tendo como objeto esse documento. Esse é o documento que está sendo o quê? Reiteradamente discutido. Então, queridos, não existe dúvida nesse sentido. O decreto dominical não está mais às vésperas, ele será assinado agora sim em novembro, para que ele possa, a sua implementação ocorra nos primeiros meses de 2022. Mas, queridos, aqui você percebe justamente isso. O pretenso mundo protestante formará uma confederação, com Roma, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Queridos, haverá essa grande aliança universal em favor do domingo climático, do domingo verde, domingo do clima, como propõe esse documento. E a maioria vai o quê? Vai aceitar. A maioria vai aceitar. Por quê, queridos? Porque as pessoas estão realmente absortas em seus desejos por paz, por segurança. As pessoas estão querendo segurança, mas, queridos, em nome de Jesus. E ainda a ONU tem lançado vários relatórios. Eu falei disso no vídeo anterior, mas outro relatório que a ONU agora divulgou essa semana, agora as primeiras semanas de setembro, o que vai dizer? Ela diz o seguinte, o relatório que a ONU agora mais recentemente divulgou. A ONU divulga relatório que nas últimas 2 décadas, o número de desastres naturais dobraram a sua incidência. Ou seja, essas 2 últimas décadas,
nós tivemos cerca de 7.500 desastres climáticos. E as duas últimas passadas, anteriores a essas duas últimas, foram 3.600 desastres climáticos. E nós estamos vendo isso todos os dias. Como o planeta está em convulsão, como o planeta está realmente querendo sinais de sua morte. Mas não, quem vai salvar esse planeta não é Biden, não é Papa Francisco, não é a COP26, é a intervenção divina e puramente divina é que vai salvar esse planeta, porque Deus vai criar novos céus e nova terra, onde habitará a justiça do nosso Deus. Queridos, e as pessoas estão justamente nessas questões, pensando que realmente o quê? Que tudo isso, que esse painel interreligioso que vai discutir esse livro, essa encíclica papal do Papa Francisco, lá em novembro, que isso vai ter solução. Queridos, Deus já deixou esse dia determinado para que o planeta descansasse. Várias vezes nós estamos aqui realmente colocando isso. Então, queridos, esses desastres climáticos, eles estão acontecendo de maneira combinadas para que realmente o quê? Para que esse documento seja aprovado em novembro agora de 2021. Na COP26 não tem outro, e queridos, não haverá outro evento de grandes proporções como esse para realmente que esse documento seja aprovado. Não existe outro evento. O evento será esse agora de 2021, essa COP26. Eu estou reiterando para que você possa realmente colocar bem isso na sua mente. Mas tem um detalhe. Deus não vai deixar ninguém sem conhecimento de causa para tomar a sua decisão. Todo mundo será avisado de maneira sobrenatural por Deus. E esses nossos pequenos vídeos já têm se prestado a esse papel, a preparar as pessoas para tomar a sua decisão de que lado vão estar. Ou vão observar a santa lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos de Deus que estão aqui propostos em Êxodo, capítulo 20 de Êxodo. Deus escreveu a sua santa lei com o seu dedo. Deus é imutável, Deus não muda, a lei de Deus é imutável. E aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20 de Êxodo, você vê a santa lei de Deus. Tá aqui, queridos, Êxodo capítulo 20. Aqui você tem a santa lei de Deus. Aqui você tem Êxodo capítulo 20, você tem os 10 mandamentos de Deus. São 10 mandamentos, não são 9. E o quarto mandamento de Deus, sabe qual é, queridos? É o sábado. E se encontra aqui em Êxodo capítulo 20. Vai desde o versículo 8 até o versículo 11 que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O único dia que é santo é o sábado. Deus separou o sábado, santificou o sábado, abençoou o sábado e descansou no sábado. Nós somos instados a pregar mais intensamente o sábado, mais intensamente a lei de Deus, quando estivermos vendo todos esses movimentos em favor do domingo. É por isso que eu tenho aqui nesse canal pregado muitas vezes acerca da santidade do sábado, acerca da lei de Deus, que é o quê? É uma lei santa. A lei de Deus, queridos, é uma lei que ela não pode ser violada. A santa lei de Deus. Queridos, eu estou chamando a sua atenção para que você tome a sua decisão, porque o Senhor Jesus nos mandou pregar essa verdade, é chamada a verdade presente para esses últimos dias. A humanidade precisa saber de que lado vai estar, se vai realmente respeitar a lei de Deus, o santo mandamento de Deus, os 10 mandamentos, sobretudo o sábado. Sobre o sábado, reserva uma auréola santa, brilhante. E quando todos estiverem pisando a lei de Deus, quando fechar a última chance, chamado fechamento da porta da graça, assim como fechou a porta da graça lá para os antediluvianos, você lembra? Noé passou 120 anos pregando para aquela geração corrupta. Vai cair água do céu,
Deus vai destruir essa terra por um dilúvio de águas. Por favor, ouçam essa mensagem. E Noé pregava, e você pode conferir isso aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6 em diante. E ali Noé passou 120 anos advertindo aquela humanidade, aquelas pessoas, de que o dilúvio viria. Mas a ciência da época dizia que era impossível chover. Os grandes homens da época, os sábios da época diziam que Noé era um fanático, que Noé era louco, que Noé era caduco. E que aquele grande barco, aquela grande arca não fazia nenhum sentido. Mas, queridos, houve um dia, naquele cômputo daqueles 120 anos, em que Noé tomou conhecimento que já estava próximo das águas caírem, quando Deus mandou que os animais entrassem na arca. E ali aconteceu um evento sobrenatural. Aqueles animais pareciam sendo guiados por mãos divinas. Mãos sobrenaturais estavam ali conduzindo aqueles animais para a arca. Mas aconteceu um detalhe. Um anjo veio por fora e fechou a porta daquela arca. E aqui está escrito no livro do Apocalipse: a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Portanto, essa porta da graça para os nossos dias ainda está aberta. Mas logo, logo ela vai se fechar. E eu quero convidar você, nesse momento, a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, antes que essa porta realmente seja fechada, assim como foi fechada lá para a geração dos dias de Noé. E quando a porta fechou, quando o anjo fechou a porta, quando Noé entrou para dentro da arca com a sua família, queridos, mais uma vez eu vou dizer quantas pessoas estavam ali vivas: 14 bilhões de pessoas. Aonde você tirou esse número, irmã Rosângela? Dos estudos científicos também, que mostra que um homem que vivia cerca de 800 anos, 700 anos, não gerava só 2, 3 filhos. E quando você faz esse cálculo, esses homens que geravam cerca de... Você já sabe quantos filhos? Aqui na Bíblia temos patriarcas que tiveram 70 filhos. Jeú, um deles. Então, queridos, imagina aqueles homens antediluvianos, quantos anos viviam? 500 anos só gerando filhos e filhas. Então, eles não tinham só 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Eles tinham muito mais do que isso. E aquela geração de cerca de 14 bilhões de pessoas. Mais do dobro da nossa geração de hoje, do século 21. E apenas 8 pessoas entraram naquela arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 esposas. Eram 8 pessoas ao todo, no universo de cerca de 14 bilhões de pessoas. E hoje, nós somos quase 8 bilhões de pessoas. E quantos é que vão realmente atender ao chamado de Deus nos seus servos para guardar a sua lei, para entender que Deus é um Deus imutável, que a lei de Deus é imutável, é a santa lei de Deus imutável? Queridos, aqui no grande conflito, nós somos instados a pregar essa mensagem, a mostrar para você. E aqui diz, queridos, a alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado. Cristo nunca mudou o sábado. Nós vemos o apóstolo Paulo, depois que Cristo ascendeu ao céu no ano 31, apóstolo Paulo falando várias vezes sobre a guarda do sábado, sobre a santidade do sábado. E aqui diz, é refutado por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte, Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim mudar a lei ou abrogar a lei. Eu vim cumprir. Você pode conferir Mateus 17, 5:17, essa informação. Queridos. Ali está Jesus, eu vim cumprir a lei do meu Pai, eu vim cumprir a lei. Essa lei ela é inviolável, ela é imutável, não pode ser mudada. E queridos, nesse momento, estão pisando a lei de Deus a pés. Eles vão pisar a lei de Deus a pés. Eles vão tirar o santo sábado e colocar o domingo verde, o domingo climático, o domingo do clima. É isso, queridos.
E você está sendo alertado para voltar nos olhos para a santa lei de Deus através das santas escrituras. E aqui vai dizer, porque em verdade o Senhor continua dizendo, né? Em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Eu quero ser chamada grande no reino dos céus. Por isso estou aqui pregando a santa lei de Deus, a imutabilidade da santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Queridos, mas infelizmente a humanidade está se preparando para realmente pisar essa lei de Deus. Aqui o Senhor Deus está falando como sinal da autoridade da Igreja Católica. Os escritores romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem, porque guardando o domingo, reconhecem o poder da Igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. A Igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia. E se o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso de sua criação, da criação de Roma, que no caso é o domingo no lugar do sábado, ao mesmo tempo em que rejeitam o sábado bíblico, acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a autoridade da tradição e dos pais da igreja para a mudança de Roma, a mudança que se separa de Roma. Os romanistas podem ver que estão enganando a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação ao caso. À medida que ganha terreno, o movimento em favor do repouso dominical obrigatório, eles se regozijam na certeza de que, por fim, todo o mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Está aqui, queridos. Ellen White nos alertando aqui no livro Grande Conflito, na página 449. O capítulo é A Imutável Lei de Deus. Eu convido você para ler esse capítulo. A Imutável Lei de Deus. A santidade da lei de Deus, a seriedade da lei de Deus em função a nós como adoradores de Deus. Ficaremos 2 grupos, os que vão adorar fielmente a Deus, aos seus 10 mandamentos, correndo o risco de morte, privação de direitos, cerceamento de todos os seus direitos, e os que, do outro lado, estarão sendo aplaudidos como a maioria, mas os que estão se rendendo a Roma, realmente a pisar a lei de Deus. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam mau grado seu à autoridade da Igreja Católica. Todos os nossos irmãos protestantes de outras e várias denominações religiosas que têm o dia de guarda como o domingo estão prestando culto a Roma e não culto a Deus. Os que prestam verdadeiro culto a Deus se aterão à sua santa palavra, à sua santa lei e irão compreender como a lei de Deus é imutável. Mas os que estão nesse momento, inclusive enviando cartas para o presidente Joe Biden, os protestantes americanos solicitando que realmente esse documento seja implementado, que seja estudado para salvar o planeta, estão todos sob o guarda-chuva do romanismo, a besta que emerge do mar. De Apocalipse capítulo 13, que nós acabamos de ler. E a besta que emerge da terra, a América do Norte, e vai dar toda essa força, está dando essa força, todo esse poder para que esse documento realmente seja implementado. E logo, logo se verá. Logo, logo se verá. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e os que vão pisar a lei de Deus e mandamentos de homens, vão obedecer mandamentos de homens.
Queridos, e aqui diz: a imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, ou seja, a besta que emerge do mar, que é o papado. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio, que é o domingo, em lugar do verdadeiro, estão, desta maneira, a prestar homenagem ao poder pelo qual somente ele é ordenado, mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor adoração à besta e à sua imagem. E o mais interessante é que o primeiro país do mundo, a primeira nação do mundo a realmente tornar obrigatório a santificação do domingo mediante uma lei, será os Estados Unidos da América. Por isso é que eles já estão entrando em ruína. Queridos, aqui a serva de Deus vai falar justamente isso, que quando a América protestante levantar a bandeira do domingo, para realmente ser guardado esse domingo por uma imposição de legislação dominical, eles vão entrar em ruína. E será que não já começou a ruína lá na América? Claro que sim, queridos. Já mostrei aqui para você em outros vídeos, a América está em processo já de ruína desde 2018. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que elas estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo, dia de repouso, dignamente instituído. Mas Deus aceita a sinceridade do propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, o que ele mais diz aqui? Que Deus compreende, que Deus analisa o coração de cada um. E muitas pessoas que inocentemente guardam o domingo, entendendo o ser como o sábado, na sinceridade da sua alma, Deus vai aceitar. Mas agora não, aqui é diferente. Quando, porém, a observância do domingo foi imposta por lei, é diferente. O mundo foi esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, que é o sábado bíblico, aqui o quarto mandamento da lei de Deus, o sétimo dia. Quem então transgrediu o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Você vai decidir. Você vai decidir. Você vai obedecer a Deus ou a homens? O que é que lhe compete fazer? Obedecer a Deus ou aos homens? Aí está, é a sua decisão. Nesse momento, queridos, o que vai realmente acontecer é isso, é a sua decisão. Você vai obedecer a Deus, os seus 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que trata do santo sábado, ou você vai guardar o mandamento humano, Roma mandando você guardar o domingo através da Laudato Si, um documento escrito pelo Papa Francisco, dizendo como o domingo é importante, como o domingo é relevante para a salvação do planeta, desde que o domingo seja observado como um dia de guarda, ou seja, para que todos os comércios fechem, para que os carros fechem, postos de gasolina possam fechar, tudo que Deus já propôs para o Santo Sábado. É isso que Deus propõe para o sábado, é a santidade do sábado, está se colocando para o domingo, mas você vai ter a chance, a oportunidade de escolher. Graças a Deus, louvado seja Deus, aleluias ao nosso Deus, porque Deus vai dar a oportunidade para toda a humanidade tomar a sua decisão certa, uma decisão consciente, uma decisão ciente do que está fazendo. Deus está levantando pessoas para pregar essa mensagem nos 4 cantos da terra. E aqui Ellen White continua dizendo, queridos, adorará a besta e sua imagem, ao rejeitarem os homens a instituição de Deus, pela santa palavra de Deus, né, irmãos? Declarou ser um sinal de autoridade de Roma e honrarem
o homem no lugar de Deus, né? Escolheu como sinal de sua supremacia. Então, é nesse momento, queridos, que se constitui o sinal da besta, ou seja, a marca da besta será quando você vê o decreto dominical sendo realmente implementado como lei. Aí você sabe que é a marca da besta, que é o sinal da besta, que chegou o momento de você realmente render honras e glórias a Deus. A vacina não é a marca da besta. Não, você não deve tomar. Claro que não, essa picada, claro que não, claro que não. Eu não tomei. Você deve realmente se abster de outras questões, mas a marca da besta é o domingo enquanto legislação dominical, que será realmente agora para novembro de 2021. Queridos, o mundo todo está se movimentando para santificar o domingo. Queridos. E aqui ela continua dizendo: e somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Quantos por cento do planeta vai receber o sinal da besta? Quase sua totalidade. Quase sua totalidade. Apenas um pouco grupo que Deus já levantou e vai continuar levantando até o final, realmente não receberá. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus sem mistura da misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas. Quanto a este importante assunto, a advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação do juízo de Deus, a fim de que todos possam saber que esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. É o que eu estou fazendo agora aqui em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal, pede que as pessoas possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem de misericórdia de Deus. Deus vai derramar as 7 últimas pragas. E você está achando que esse planeta já viu de tudo, que você está vendo os vulcões, está vendo os dilúvios, você está vendo as chuvas, está vendo as secas, as queimadas, a Califórnia acabando-se em fogo, a Grécia acabando em fogo, o Brasil, muitos lugares pegando fogo, os riachos secando, os rios secando, as cachoeiras secando. E você acha que já viu tudo? Não, queridos, isso vai piorar muito e muito e muito. Será um tempo qual nunca houve, como diz aqui em Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Você ainda não viu nada. Está preocupado com o vulcão? É Cumbra que está agora aqui, hoje está entrando em erupção lá na Espanha, podendo na Ilha das Canárias, podendo chegar até aqui ao Brasil. Você está preocupado com isso? Pois isso ainda não é absolutamente nada quando Deus começar a derramar os seus juízos. Mas Deus está avisando, Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Deus está levantando um grande movimento para pregar essa mensagem aos 4 cantos desse planeta, para que você tenha chance de se arrepender, de escolher a santa lei de Deus, de guardar o santo sábado de Deus, de reivindicar o caráter de Deus. Queridos, será um tempo qual nunca houve. Se a Bíblia diz, será um tempo qual nunca houve. Ellen White vai dizer aqui no Grande Conflito que a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, é uma pálida ideia do que vai acontecer em nossos dias, nessa nossa última geração. E aqui nós vamos ver que o que vai acontecer, queridos, será tremendo. Não haverá água, a água que ainda será transformada em sangue, úlceras malignas, as pessoas doentes, o sol esquentando 7 vezes,
as pragas, as 7 taças da ira de Deus ainda serão derramadas. Mas tem uma boa notícia, ninguém precisa receber essas sete últimas pragas de Deus. Não precisa. Você está sendo convidado para realmente vir conhecer a santa lei de Deus. Queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos estudar a palavra de Deus, queridos, conhecer a santa lei de Deus, respeitar a santa lei de Deus, adorar o Deus criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante. Ali estão as 3 mensagens angélicas que Deus quer que eu pregue, que você conheça, que o mundo todo possa ouvir essa mensagem. E aqui a lei continua dizendo, Ellen White, é isso, queridos. Eu vou repetir. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a esse importante assunto. Que assunto? De escolher, ou guarda a lei de Deus, ou defende a lei de Deus, ou recebe o sinal de Deus, que é o Santo Sábado, que é o selamento de Deus, que é a convicção da verdade, dos mandamentos de Deus, a hegemonia da lei de Deus, a imutabilidade da lei de Deus. Ou aceita o domingo verde, ou aceita que esse documento é mais importante do que a palavra de Deus, sendo escrito por um homem mortal e falível, como o Papa Francisco. Muitos vão preferir, a maioria vai preferir aceitar esse documento, ao invés de aceitar o quê? Ao invés de aceitar as Santas Escrituras, a lei de Deus, conforme aqui proposta em Êxodo capítulo 20. Essa é a verdade, querido. Isso é profético, já foi profetizado por Deus. Mas Deus diz que nós precisamos pregar essa mensagem, que é para que nós possamos realmente ter cuidado, ter amor a pregar essa mensagem. E aqui diz, queridos, ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, que é o Santo Sábado, e honrarem em seu lugar, aqui Roma escolheu como sinal, que é o domingo. Você é o sinal da autoridade. Honrar como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade de Roma, que é o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e que seja levada a optar entre os mandamentos de Deus, né, e os mandamentos de homem, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber a marca da besta. A mais terrível ameaça já foi dirigida ao homem, irmãos. É essa. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação do juízo de Deus, a fim de que todos possam saber porque esses juízos serão infligidos. A profecia declara que o primeiro anjo faria o seu anúncio a cada nação, tribo, língua e povo. E a advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, deve ser não apenas menos difundida, é representada na profecia como sendo proclamada com grande voz, por um anjo voando pelo meio do céu, e se imporá a atenção do mundo. Queridos, nós vamos proclamar para que todos tomem sua decisão. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade será dividida em 2 classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Se bem que a igreja e o Estado reúnam seu poder a fim de obrigar todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber o sinal que acabei de ler com vocês, né? O sinal da besta. O povo de Deus, no entanto, não o receberá. Amém, aleluia, já está aqui dito. O povo de Deus não vai receber a marca da besta. Vai estar conscientemente defendendo a lei de Deus, pregando a lei de Deus, defendendo a santidade do sábado, de maneira consciente, a despeito de tudo que possa vir sobre sua vida, inclusive a pena de morte. Deus é quem sabe. E aqui, queridos, ela encerra dizendo:
O povo de Deus não receberá. O profeta de Patmos, ou seja, o apóstolo João, discípulo amado, contempla os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do seu número e do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro. Você quer ver isso aqui nas Santas Escrituras? Está aqui, queridos, no livro de Apocalipse. Queridos. Haverá sim um povo, um pequeno povo, que não se renderá a essa marca. Aqui está dito em Apocalipse capítulo 15, Ellen White é uma profeta que conduz a luz menor que conduz para a luz maior. Ela sempre faz você ir para a Bíblia para você conferir. Aqui está. Apocalipse está aqui. Ela vai falar justamente aqui. Capítulo 15 de Apocalipse. Ela vai falar justamente aqui. Justamente ela vai falar o que realmente está aqui. 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Aqui está apresentado o pequeno povo de Deus que não vai se render a esse sistema papal romano, a imposição de leis dominicais. Aqui está. E os vencedores da besta, da sua imagem, do seu número, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Amém, aleluia. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Você está convidado, você e sua família, para cantar esse cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Mas para isso você precisa, juntamente com a sua família, nesse momento mais caótico, tomar a decisão certa, ao lado de Jesus. Jesus vai fortalecer sua vida, Jesus vai capacitar você. Essa não é uma obra humana, é uma obra sobrenatural que vai ser revestida em sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, queridos, bendito seja Deus. Que Deus abençoe você e a sua família, para que você realmente possa tomar a decisão certa, a decisão séria, em nome e por amor de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém.